Processo 92.017, oitiva da parte requerida, senhor Avelar da Silva Ribeiro, devidamente qualificado nos autos. Boa noite, senhor Avelar. Boa noite. Senhor Avelar, segundo aqui a parte requerente, o senhor deve 30 parcelas ainda no valor, segundo a inicial, no valor não atualizado de R$ 5.823, referente ao financiamento do veículo. Eu queria que o senhor esclarecesse esse negócio que o senhor tabulou com a parte autora, e se realmente o senhor está devendo essas 30 parcelas, para o senhor esclarecer. Pois é, boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigado. Pode falar. Boa tarde. É o seguinte, comprei o caminhão desse cidadão, quando a gente celebrou o contrato, ele me disse que tinha 8 prestações, tinha dado R$30 mil de entrada, R$30 mil, exigiu que eu desse os 30 mil. Eu paguei. Aí, ele disse que tinham pago 8 prestações. Tinham pago 8 prestações, no valor de R$40 mil. Nós acertamos. Aí eu fui e dei a caminhonete por R$40 mil. Aí ficou 3 prestações em atraso, que ele me falou. Aí eu fui e paguei as 3 prestações no base. Está no relatório, as datas, tudo direitinho. Essas 3 prestações, o senhor lembra o valor? Tá aqui. Uhum. Todinho. 3 prestações no base. 6 mil. Tem um valor aqui, escrito por ele, não foi nem por mim não, porque na época ele tinha ficado com o boleto, só ia me entregar no dia que eu quitasse para tirar o nome dele do Serasa. Aí eu paguei uma no dia 19/6/2012, de 6.496, a outra no dia 11/7, de mais 6.496, e a outra no dia 6/8 de 2012, de 5.823. Fechou um total de 18.816. Aí eu paguei mais 3 no boleto, na agência Bradesco. Uma no dia 5/4/2012, a outra no dia 7/5/2012 e a outra 6/8/2012. E os valores o senhor tem aí? Ou... Não tem aqui não, mas está bem nos autos, né? Nos autos, aí já tem nos autos, viu? Aí, 8 que eu paguei com o valor da caminhonete, com mais 3 atrasadas, são 11, com mais 3 que eu paguei no boleto, no Bradesco, fez 14. Hoje, aí quando eu paguei essas prestações, ele exigiu que eu depositasse, que ele tinha feito um acordo com o banco, fazer um débito em conta. Aí exigiu que eu depositasse na conta dele os valores conforme eu fosse conseguindo, e depois na conta dele. Eu fiz. Aí eu comecei a depositar. O primeiro depósito que eu fiz foi no dia 8/11/2012. Deixa eu fazer a montagem aqui. Do dia 8/11/2012 até o dia 3/6/2013, eu depositei na conta dele 52.795. É isso que tem aqui na página 55, né? Que tem na página 55. Aí faz de quê? Ah, não, 55 é um 30 mil. Outra aí. Esse veio, ó. Ah, esse aqui, né? Aí, quando eu depositei, nesse dia, eu já tinha feito bastante depósito, e ele não estava me dando os comprovantes de pagamento junto ao banco. Eu só depositando. Teve meses que eu depositei 18 mil e pouco. Foi no mês 5/11/2013.
no mês 5, só o mês 5 eu depositei 19.500. Aí eu pedi, comprovando das prestações. Não está no banco, não sei o que, aí eu parei de pagar. Então o senhor não tem, Aí, o senhor não tem os recibos, né, desses pagamentos? não tem o recibo. Aí eu fui somar. Com as 8 prestações que eu paguei no começo do contrato, com mais 3 que eu paguei no Basa, são 11. Com mais 3 que eu paguei no Bradesco, são 14. Hoje o caminhão, ele só tem 18 prestações pagas. O que acontece? Dos 52.795, ele só pagou 4 prestações. O outro está... Eu fiz até a soma aqui, ó. Só uma questão de ordem. Ele não foi comprovante, mas a parte autora várias vezes confirma, acontece, e esse valor foi depositado dele. Não acontece tudo. Não acontece tudo dele. Não, na conta dele, essa conta dele mesmo. Só que 10 mil que eu depositei na conta da esposa dele, eu não consegui o extrato, não está aí. Eu depositei 5 mil lá no Banco do Brasil em Balsa, e depositei mais 5 no Banco do Brasil Tasso Fragoso. E ele não tinha conta do Banco do Brasil. Esses valores o senhor depositou foi na conta da esposa Na conta dele? da esposa dele, Dona Aurélia. Dona Dourada. Esse aí eu não botei nem questão porque eu não tive como provar, porque ele não colocou aqui. Tudo bem. Aí das 4 prestações, foi um total de 25.580. Dos 52 mil, com mais... Do dinheiro que eu repassei para ele, foram 73.990. Está somado por ele aqui, ó. Junto com esse depósito que eu botei na conta, com mais o dinheiro em espécie que eu dei para ele, e mais um cheque de 8.500 que eu recebi lá no escritório do seu Rubens, 8.500. Repassei para ele lá no escritório mesmo. Esse cheque ele depositou na conta dele. No total, o senhor, quanto total, foi que o senhor pagou para ele? De todas aqui, essas prestações? Somado por ele aqui, ó. Somando tudo isso aí que o senhor, 78.611. que o senhor pagou para ele? Foi, sim. 78.611, 18 mil faz prestação do Basa, entendeu? Aí dos 73.990, ele pagou simplesmente 4 prestações, que fechou às 18. Eu estou inadimplente com ele está comigo, foi 25, 48.406. Ele alega aqui na inicial que o senhor estaria devendo para ele 37 parcelas no valor de 5.823. O senhor confirma isso? Não, a primeira em questão, quando eu fiz o contrato com ele, foi isso aí. Ele disse que era 30, aí esse 37 é o primeiro, foi o primeiro mês. Foi quando nós fizemos um contrato. A senhora pode olhar aí. Aí consta aqui que o senhor, o requerido, pagou apenas até a 18ª parcela, sendo que somente 3 delas foram pagas em dia. Quando eu recebi o caminhão, quando ele me vendeu, foi a primeira má-fé dele, quando ele celebrou o contrato comigo. Ele disse que tinha 8 parcelas pagas, só tinha 5. Só tinha 5. Em vez de eu começar a pagar 8, 9 e 10, eu paguei a 5, 6 e 7, que foi a que eu paguei no base. Ah, não, na verdade ele falou que o senhor estaria em débito com 30 parcelas, só corrigindo aqui, não era 37, né? 30 no final agora, né? Isso, ele quando falou. eu parei de pagar. Isso, ele falou 30. Quando eu parei de pagar. O senhor confirma isso? Não, no processo tem as 30 parcelas que não está pago, porque quando eu lhe exigi que eu depositasse, eu depositei no nome dele, na conta dele o dinheiro, e ele não pagou o banco, ficou com o dinheiro. Como eu já tinha depositado uma quantia muito alta no banco, e ele não tinha pago, alegou que o banco não tinha feito refinanciamento, não sei o quê, não tinha aceitado o negociado que ele estava fazendo, parou de pagar. Ah, quer dizer que o senhor está dizendo assim, que o senhor repassou o dinheiro para ele. Para ele, e tá ele aqui, escrito por ele aqui, ó. E ele não teria pago a parcela pagou, do financiamento, é isso que o senhor está dizendo. O extrato comprova, e o saque do extrato também comprova, porque não está Certo. Então o senhor não confirma essa afirmação aqui, que Não, o senhor estaria 30 não. inadimplente com 30 Não, parcelas senhora, no não. valor de 5.823. Não, senhora, não confirmo. O senhor não confirma Não, isso? não. Certo. Mas o senhor confirma que o senhor está em débito com algumas dessas Estou parcelas? sim, deve, tá, tem algumas que O senhor sabe tem. quantas? Não tem ideia. Sabe precisar quantas parcelas são? Porque quanto está aqui, quando eu parei de pagar, o dinheiro dava para pagar umas 10 parcelas que ele ficou. Hoje, não sei que não dá. Né?
O senhor repita aí o que você falou? Quando eu parei de depositar o dinheiro na conta dele, o dinheiro que ele ficou e não pagou o banco, daria para pagar umas 10 parcelas. O que o senhor repassou para ele, daria para pagar 10 parcelas. Umas 10 parcelas e ele não pagou o banco, ficou com o dinheiro. Certo. Uma audiência de conciliação que teve aqui, ele mesmo confirmou que tinha ficado com o dinheiro que não tinha pago o banco. Quando nós fizemos aqui. Quer dizer que o senhor não sabe quantas parcelas Não atualmente tem o senhor está devendo e nem o valor que o senhor está devendo. O senhor sabe precisar mais ou menos? Não tem ideia. Não tem ideia, né? Não tem ideia. Porque o banco até hoje não, porque o caminhão não vale nada lá. Mas para resolver negócio, se ele tivesse me dado a procuração, igual eu solicitei várias vezes para me negociar direto com o banco, eu tinha negociado o caminhão por 20 mil, 30 mil, 35, por aí assim. Certo. Tá ok. Pergunta, doutora? Sim, doutora. Não, eu gostaria de terminar com o meu raciocínio. O senhor tem Não alguma... pode Não, fazer não tem perguntas. ainda, não. Tá, só para ele Por terminar o questão de raciocínio ordem. dele. O senhor queria falar mais alguma coisa? Pode Quero, falar. sim, quero Pode sim. falar. Aí nós paramos nessas prestações, né? Aí vem a questão dele... Apareceu um rapaz para comprar o caminhão. Eu fui, chamei o rapaz, mostrei o caminhão, ó, eu mostrei todos esses depósitos que eu tinha, e o que eu passei para ele, na realidade, somou 157 mil reais. Só não foi em dinheiro uma caminhonete com valor de 40 mil. Mas o resto tudo foi depositado, entregado dinheiro em espécie, cheque, foi pago em cheque direitinho, tudo. Aí eu chamei o rapaz, mostrei o caminhão, digo, olha, eu já paguei esse tanto, não para o banco, para a senhora Alcides, e não tem como eu negociar com o banco. Ele disse, não, eu assumo. Me deu um carro pequeno e assumiu as prestações, levou o caminhão para lá. Não sei como, o rapaz estava formando o caminhão lá e ele apareceu lá. Não aceitou o negócio. Falou tanta coisa para o rapaz lá que ele vai, na oportunidade ele vai contar para a senhora aí. O rapaz veio e voltou o caminhão para mim. Aí eu devolvi o carro dele, tudo bem. Ele gastou na época acho que uns 25 mil reais reformando o caminhão. Eu não tinha para dar para ele, ficou aí. Tudo bem. Aí ele vai, a outra juíza estava aqui, ele entrou com a ação aí e ela concedeu a apreensão do caminhão. Foi até uma coisa assim, até meio surpresa, porque o processo foi protocolado 9 horas da manhã, quando foi 4 horas da tarde, já estava preso. Foi rápido demais, eu não sei nem porquê, foi um mistério, porque tanto processo que passa 1 ano, 2, e esse foi 6 horas de... Tudo bem, prendeu o caminhão, largou no pátio de um posto ali. Arrumou um rapaz aí, um fiel depositário, que assumiu o caminhão, largou para lá. No pátio do posto, todo dia tem caminhão diferente. Aí começaram a tirar peça. Tirar peça, tudo. Aí ele foi e moveu a ação comigo. Aí nessa ação que ele moveu aqui, ele inventou o Pan-Americano que o caminhão tinha sumido. Aí ficou fazendo proposta pro Pan-Americano. Fazendo proposta. O caminhão tinha sumido, eu tinha desmanchado o caminhão, ele estava sem o caminhão. Mas o caminhão não tinha sumido, estava com Não, depositário. estava pedido posto por ele, pedido por ele. Hein? Aí ele disse que o caminhão tinha sumido e fez várias propostas. E nunca pôde me dar a procuração para mim mesmo negociar com o banco. Eu tive interesse, porque eu já paguei 157 mil desse caminhão. Uma pessoa que não tem condição. Fiz empréstimo no Basa, no Bradesco, e chegou esse montante. E ele nunca pôde me dar. Aí inventou esse negócio que o caminhão sumiu e fez proposta para o banco. Eu vendo as propostas, eu sabia, através de alguma pessoa, que ele tinha feito a proposta para o banco. E dizendo que o caminhão tinha sumido. Aí nunca marcava audiência, com um ano e quase 2 anos que eu andava preso. Infelizmente agora a senhora chegou e marcou essa audiência para recente resolver. Tá ok. Então você já Aí o que esclareceu. eu estou inadimplente, ele está inadimplente comigo, no caso aqui, é os 48 mil, ele ficou não comprovou o pagamento, está faltando, está em posse desse dinheiro mesmo. O senhor pagou esse valor e... Do valor todo que eu passei para ele, ele comprovou. 30 mil que ele deu de entrada no caminhão, 8 mil que ele disse que pagou, 40 mil que ele pagou 8 prestação, aí eu paguei mais 6, aí depositei esse tanto de dinheiro aqui na conta dele, 52 mil depositado, mais 7 mil em espécie e mais um cheque de 8.500, que fez um total de 73.990. Desses 73.990, ele pagou 25.584, que foi as 4 prestações, que completou as 18. Porque 14 foi eu que paguei. Com a caminhonete, 8 e 6, 3 no Basa e 3 no Bradesco. Entendeu? Tá ok. Então, doutora, pergunta sim. Sim.
Boa tarde, senhor Avelar, tudo bom? Senhor Avelar, me diga uma coisa. Qual foi a data da entrega da posse desse caminhão para o senhor? A data que o senhor realmente pegou o caminhão? Ah, uns 2 dias. Mais ou menos assim o ano? Não lembro não. Está bem que no contrato. O contrato está rezando aí direitinho. Quantas parcelas que o senhor afirma que o senhor pagou? 14 parcelas. 14. Eram quantas parcelas? 48. Então, o senhor, qual a data do pagamento da última parcela? O senhor recorda? Sim, Conforme sim. o senhor está dizendo aí que depositou na conta? Sim. Não. O último dia que eu depositei, quem pagou foi ele. Eu não sei que dia que ele disse que pagou. Eu não Tá, sei. mas que dia que o senhor depositou? O senhor fez esse último depósito? O último depósito foi feito, está escrito por ele aqui. No dia 3/6/2013. Então, o senhor afirma que o senhor realmente deixou de pagar algumas parcelas do caminhão? Hã? O senhor afirma que o senhor deixou de pagar as parcelas? Deixei no dia que eu terminei, fez esse último depósito, que ele não tinha comprovado o pagamento de 52.795. Tá. O senhor está ciente que na cláusula primeira, parágrafo 1º do contrato, que está as folhas 13, doutora, o contrato é rescindido desde a data do vencimento da primeira parcela não paga. O senhor está ciente, né? Quem não pagou foi a parte autora. Ele estava acreditando o dinheiro na conta. Doutor, o ônus da prova cabe a quem alega. Mas ele mesmo fez prova contra ele. Não, mas eu respondo. Vou deixar aqui. Sim, deixa ele Pode deixar ele responder. responder, A doutor. questão pelo ouvido, doutor. Ele deixou isso bem explicado. Ele estava depositando dinheiro na conta do autor. Qual foi a última data que ele depositou, doutor? Aí, Qual foi a última data? Não, só Qual foi a só última pra data? A senhora pergunta para ele responde. Qual foi a última data que o senhor depositou? O dia da- E isso na conta do senhor No Alcides? dia 3/6/2013. A última parcela que o senhor pagou. Independente Não. dele ter pago ou não, o senhor depositou na conta Na dele, conta o senhor dele. está dizendo. É. Então, em 2013, o senhor rescindiu o contrato porque o senhor entrou em mora. Eu não recebi contrato, não. O senhor deixou de pagar as próximas parcelas? Ou o senhor continuou depositando até o último valor da parcela o dinheiro na Mas conta como é que eu dele? ia depositar se ele já tinha pego 78 mil meu e não tinha comprovado o pagamento? O senhor tem recibo desses depósitos? Tem, tá aqui, escrito por ele. Tá. A letra que é dele, ó. E me diga uma coisa, Tá aqui, ó. por que que se o senhor acha que ele não estava pagando as parcelas como o senhor afirma, por que que o senhor não entrou com a ação, requerendo o seu direito, requerendo a rescisão do contrato, requerendo a posse do caminhão, para o senhor vender ou pegar uma procuração para o senhor vender como o senhor afirma que queria fazer? É porque eu não usei o negócio que eu fiz com ele de má fé igual ele usou comigo, não. Naquela situação, ele estava lá em casa, era 24 horas, como a senhora testemunha que morava ao lado da minha casa. Era de 100 reais, era de 200, era de 500, tudo dava para ele lá. E me Queria que eu diga uma fizesse, né? coisa, ele procurou o senhor alguma vez para tentar resolver isso de forma amigável antes dele entrar na justiça, já que desde a data da última parcela, em 2013, o processo só foi entrado para rescisão contratual em 2016. Foram 3 anos. Durante esse período, ele procurou o senhor para tentar resolver isso de forma amigável? Procurou sim, no dia que procurou, que determinou que eu depositasse dinheiro na conta dele, para ele administrar o dinheiro. Uhum. E a segunda vez que ele procurou, através até de Ecos, que eu mandei Ecos falar com ele, para pedir a procuração, para mim questionar direto com o banco, porque eu não ia mais depositar dinheiro na conta dele, porque eu não tinha prestado conta desse valor. E o senhor acabou de afirmar que o senhor vendeu esse caminhão. Como é que o senhor tem um contrato de compra e venda que não lhe deu poderes, o senhor vende um caminhão sem anuência da pessoa que era o dono do caminhão, na verdade? Porque eu tinha boa fé de pagar e não estava tendo condição de pagar no momento. As o rapaz parcelas. que comprou, a coisa que ele mais teve ciente foi do valor que ela tinha pago e que tinha que negociar com o banco. Mas quando o senhor vendeu, o senhor ainda estava depositando dinheiro na conta dele, já que o senhor disse que a intenção do senhor, quando vendeu o caminhão, foi pagar as parcelas que o senhor não tinha condição. O restante que faltava. Sim, quando o senhor vendeu para ele, o senhor procurou o seu Alcides para repassar esse dinheiro da venda para ele na intenção de quitar o caminhão? Na venda. É. Que o senhor disse que o senhor vendeu o Como é que eu ia caminhão, repassar o dinheiro para o senhor Alcides, eu já tinha repassado essa grande quantia aqui, ele nunca tinha prestado mas conta. foi o senhor que afirmou que Não tinha vendeu na ficado intenção com o de banco. quitar o caminhão, porque o senhor não estava tendo O condição. rapaz que comprou é quem ia negociar direto com o banco. Na hora que o senhor Alcides passasse a procuração para mim, eu Aham. passava para ele. Sei. Ele está aí para confirmar isso aí. Uhum. O senhor concorda, o senhor afirma que na audiência de tentativa de conciliação foi feita uma proposta para o senhor, ele abria mão de todas as indenizações, da condenação na cláusula penal que consta no contrato, de R$6.000 a título de aluguel do caminhão, que ele fez uma proposta para o senhor apenas quitar o caminhão, R$30.000 a proposta do banco, ele abria mão da indenização de tudo, e o senhor disse que não concordava? Mas a senhora sabe como foi a aposta que ele fez? Se eu depositasse dinheiro na conta dele, Uhum. e eu ia depositar, Mas estava em audiência, o senhor acha mesmo mas que... eu pedi a moça para colocar no Colocar papel, na ela disse que ata. não podia não. Porque
Porque conciliação não tinha nada. Se o senhor escrito. fizesse um Era acordo- acordo ou desacordo. Mas se o senhor fizesse esse acordo com ele, ela falou que não ia colocar na ata o acordo de Não, vocês dois? Não. Pra mim, entendeu? Pra mim. Depositar na direto conta pro dele. banco, Aham. Ele não aceitava, só aceitava se eu colocasse o dinheiro na conta dele. Pois é, aí o senhor ia ter essa prova, que seria nada mais do que Mas uma ela não prova quis mais... constar, ela não quis constar. Ela não quis constar na audiência o Ela acordo de só vocês constava dois. se eu dissesse sim ou não. Sim, que seria o acordo ou não. Não, não é relevante. Sim ou não. Já que foi alegado nos autos, doutor, que ele está omitindo o valor real da dívida e não deixou ele negociar juntamente com o banco. Até porque tem um entendimento do CNJ, ele veda até questionamento, entendeu? E é uma das poucas formas que tem razão advogado no processo. Essa questão do CNJ, de você se expor à parte, além da via de conciliação. Que o que vigora é o princípio de Doutora, deixa eu terminar meu raciocínio aqui com a senhora. Mas o senhor tem que responder para ela, Tá. porque agora é a vez dela falar, tá? Quanto tempo que o senhor ficou na posse do caminhão até ser decretada a busca e apreensão? O senhor lembra? Até Quantos anos? 2016. Eu passei 3 anos depositando dinheiro na conta dele, pagando e o resto depositando São, na conta o dele. contrato foi quando que o senhor fez? 2012. Sei, 2012. 2012. Aí o senhor foi até 2016 com o caminhão. Sim. Quanto em média esse caminhão fatura por mês? O senhor sabe me dizer? Na situação que ele estava... Olha, eu acho muito ele ter colocado 30 mil reais no caminhão faturando por mês. Se esse caminhão, na segunda parcela, ele já atrasou. Como é que ele estava ganhando 30 mil? Ele declarou que ganhava 30 mil desse caminhão. Se na terceira parcela, quando ele comprou ele perfeito em cima, ele já começou atrasado. Como está no... Quanto em média que um pagamento. caminhão desse fatura? Considerando que ele é um bitrem, ele tem uma capacidade para 37 mil toneladas. A tonelada do custo médio o quê? 60 reais? Já tem tanta Aqui para contravenção perto? nesse processo, da parte dele, Hum. porque ele declarou no processo aí, quando quis me condenar, que um caminhão rende 30 mil reais por mês, 25, 30. O caminhão, a segunda parcela que ele, quando ele comprou, já atrasou. Quem pagou foi a Delta, lá em Balsa. A Pampa, lá em Balsa. Está no boleto lá que eu tenho lá em casa. Uhum. Aí tudo bem. Pagou até a quinta. Aí ficou 6, 7, 8 atrasada. Aí chegou, falou comigo que tinha 8 prestações pagas. No caso só tinha 5. Porque se tivesse 8, eu tinha começado a pagar a 9ª, 10ª, 11ª. E eu comecei a pagar 6, 7 e 8. Prova que só tinha 5 prestações pagas. Mas no contrato já está especificando que o senhor pagaria 3 parcelas atrasadas. Ele tinha pago 8 e eu pagava as 3 atrasadas. 3 atrasadas. No Isso aí caso, ficou... a 9, 10 e 11. Isso. Pois é, pois pagou foi a 6, a 7 e a 8. Prova que ele só tinha 5 prestações pagas, não tinha as 8. O senhor ficou 4 anos na posse desse caminhão. Quantos IPVAs o senhor pagou durante o período que o senhor esteve na posse? Não tinha quitado, não tinha feito nada. Mas no contrato tem, né? Que o senhor ficaria responsável pelos IPVAs, multas, valores referentes aos débitos no caminhão, né? E o senhor não pagou. Durante 4 anos não pagou nenhum IPVA. Senhor Avelar, o senhor alegou na contestação que o requerente, ele omitiu recibos. Desse dinheiro que eu depositei na conta dele. Tá. Eu queria esclarecer, Excelência, que nas folhas 30 do processo constam os mesmos recibos, que são esses alegados que foram omitidos, o que alega, mais uma vez, a boa-fé do requerente. É o recibo de 30 mil reais e essas anotações. Então, todos constam nos autos. Essa anotação consta até do processo que eu estou. A original, que sim foi. Essa aí foi o dinheiro que eu repassei para ele, fora do pagamento das prestações. Das 14, mais tanto aí. Foi alegado também, em sede de contestação, que a parte omitiu que já havia outra demanda em juízo. Entretanto, nas folhas 4 da inicial, consta que já havia outra demanda aqui na comarca tramitando, entretanto, com causas de pedido distintas. Porque no primeiro processo nós pedimos simplesmente a rescisão contratual. No segundo processo, já que não foi pedida a busca e apreensão, justamente porque o caminhão não se sabia mais o paradeiro do caminhão. Foi feito porque um terceiro... Essa questão de ordem, Diga. a doutora está para fazer questionamento por requerido, não para esclarecer o que está nos autos. Está nos autos, não, acho que é irrelevante, porque ela já teve a oportunidade de fazer regras, vai ter alegações finais, não ficar o dia todo, a noite toda, não terminar essa audiência.
Aqui é pra, Sim. Então, bora se restringir Sim. então só aos fatos. Senhor mesmo. Avelar, me diga uma coisa. Aonde esse caminhão estava quando ele foi apreendido? Aqui na Fazenda Caetu, onde eu estava trabalhando, puxando lenha lá para a serra. Ele estava lá porque o senhor estava trabalhando nele. Não, estava trabalhando no outro caminhão. Aham. Aí o senhor Aí deixou eu ele lá por vim, quê? Aí eu deixei ele lá, porque eu estava trabalhando lá, eu estava reformando ele para puxar lenha também. Tinha quanto tempo que esse caminhão estava lá? Uns 3 meses, 4 meses. Eu estava pegando o dinheiro e estava botando, estava arrumando. Inclusive, no dia que chegaram lá, só colocaram a bateria e o óleo, deram na partida e trouxeram o caminhão para ele. Uhum. O caminhão estava perfeito, não estava matando o caminhão, estava reformando o caminhão para trabalhar. Igual o rapaz começou lá e eu estava terminando aí. Agora hoje encontra-se acabado. Satisfeita, excelência. Então pode encerrar a gravação.